Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula, na qual trataremos do tema contrato administrativo. Lembrando que os contratos tratados aqui são aqueles regidos pela Lei de Licitação e Contrato. Não abordaremos as outras formas de contrato que a administração pública firma, ok? De acordo com a Lei de Licitação, lá no artigo 2º, parágrafo único, contrato é todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontade para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Exemplificando, a administração pública convida alguém para participar de uma licitação, conforme vimos na aula passada. Quem ganhar, quem ofertar a melhor proposta, será contratado. De um lado, a administração pública quer receber o objeto, exemplo de a construção de uma unidade hospitalar. Do outro lado, o particular, ele terá que fornecer o objeto que a administração pública quer. Um presta o serviço, o outro efetua o pagamento. Viram que o que é responsabilidade para um é direito ao outro? Essa é a sistemática de um contrato administrativo. Os contratos administrativos, eles possuem algumas características. Não abordaremos todas, mas as que julgamos mais marcantes desses contratos. Primeira característica que nós abordaremos, os contratos administrativos eles são regidos pelas suas cláusulas e pelos preceitos do direito público. Primeira regência é as cláusulas contratuais, conforme qualquer relação contratual. As cláusulas contratuais regem as partes. Por ser contrato administrativo público, também são regidos pelas regras do direito público, principalmente os princípios aplicados à administração pública. Lembrando que a teoria geral dos contratos e as regras do direito privado se aplicam supletivamente aos contratos que estamos estudando. A segunda característica que nós podemos resumir aqui é a supremacia do interesse público ao privado, que é um princípio. A lei de licitação, ela caracteriza esse princípio como sendo prerrogativas, lá no artigo 58 da lei. Alguns doutrinadores denominam como sendo cláusulas exorbitantes, porque só cabe à administração pública. O particular não tem esses direitos, ele não tem o interesse dele não se sobrepõe à administração pública. Em razão deste princípio, a administração pública pode alterar e rescindir unilateralmente o contrato, fiscalizar a execução do contrato, que é a base do nosso curso, aplicar sanções ao particular em caso de inexecução total ou parcial do ajuste e ocupar provisoriamente os bens do particular, no caso de serviços essenciais, ok? São algumas das características. Temos também as características referentes à formalização do contrato. O contrato, em regra, ele é formal. Essa é outra característica do contrato administrativo. A regra é formar um contrato escrito. O contrato verbal, ele é exceção. Cuidado, administradores públicos, com o contrato verbal. Ele é utilizado para cobrir despesas de pronto pagamento de até R$4.000, realizado por adiantamento, que alguns órgãos chamam de suprimento de fundo, nos termos da lei de licitação. A próxima característica que nós temos é vigência. O próximo ponto a ser tratado é a vigência. Os contratos, eles não podem ter uma vigência indeterminada, vigorar indeterminadamente, eles devem possuir um prazo. Esse prazo, via de regra, ele segue o exercício financeiro conforme estabelece a lei orçamentária anual, a vigência dos créditos orçamentários, ok? O prazo de vigência ele pode ser prorrogado. Há exemplos de projetos contemplados pelo PPA, que aí a gente chama de créditos plurianuais, podem ser prorrogados desde que o instrumento convocatório, o edital, preveja isso.
Serviços de natureza continuada também podem ser prorrogados por até 60 meses. A prorrogação dos contratos. Os contratos podem ter os prazos prorrogados. O início de conclusão, de entrega, pode ser prorrogado, mas essa prorrogação tem que ser justificada e a justificativa deve constar nos autos, nas hipóteses previstas na lei. Por exemplo, a administração pública quer alterar o projeto para adequar a uma melhor técnica. Isso vai demandar tempo e pode gerar custos para o particular. A administração pública resolve interromper a execução do serviço. O contrato, ele pode ser prorrogado nessas duas situações que eu exemplifiquei aqui e nas demais hipóteses. Tem que haver uma formalização. Formalização de contratos, nós veremos, formalização da alteração contratual, veremos na sequência. Agora nós vamos tratar da obrigatoriedade do contrato. Lembram que lá na aula passada eu falei, nem sempre o contrato ele existirá. Você pode ter uma licitação ou uma contratação direta, mas pode não ter um contrato. Nos itens que nós abordaremos agora, ele é obrigatório. Acompanhe. Licitações realizadas nas modalidades concorrência, tomada de preço e pregão. Lembrando que concorrência e tomada de preço, via de regras, vai por preço, o valor da sua contratação estimada. O pregão não se apega necessariamente a um preço, a um valor estimado. Nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, cujo valor esteja compreendido nos limites das modalidades que nós tratamos anteriormente. No caso de contratações de qualquer valor das quais resulte obrigações futuras. Exemplo de obrigações futuras, a administração pública faz uma aquisição de equipamentos, por exemplo, para ser entregue daqui a 60 dias, por exemplo. A entrega futura. Lembrando que aquisições para serem entregues imediatas e integrais não precisa de um contrato. Nos demais casos, que não esses previstos aqui, a administração pública pode substituir o contrato por outro instrumento hábil, a exemplo de nota de empenho, autorização de fornecimento ou de execução. Cláusulas necessárias. Abordaremos aqui algumas cláusulas necessárias, são várias. Pegaremos apenas aquelas que, de fato, acontecem muitas irregularidades. Primeiro, objeto e seus elementos característicos. Você precisa conhecer o objeto para fiscalizar. Cuidado! Quando você receber o seu ato de designação, não cai na de que eu só vou atestar nota fiscal, eu não preciso conhecer contrato, eu não preciso conhecer nada. Precisa. Cuidado com isso, conheça o objeto, pegue o contrato, leia, se não tiver as informações, vá no edital, na proposta, nos documentos referentes a essa contratação. As garantias oferecidas. Se a administração exige garantias lá no instrumento convocatório, na execução do contrato, o particular deverá apresentá-las. O particular é que escolhe as modalidades, uma das modalidades previstas da lei. Se ele escolheu a garantia em dinheiro, a administração pública registra esse recebimento. Lá na contabilidade vai estar demonstrado. Se for em títulos, o documento que comprova a apresentação dessa garantia tem que constar nos autos. Se não consta, o documento que comprova isso, cobrem do particular, se você tiver o poder para isso. Se não, comunique a quem tem competência. Os direitos e as responsabilidades das partes. A obrigação da empresa não se refere somente a entregar o objeto. Ela tem que cumprir outros requisitos. O contrato vai estabelecer qual a responsabilidade dela. Em alguns casos, a exemplo de serviços continuados, o particular, a empresa, ela tem que apresentar relatórios. Um exemplo de outras responsabilidades da empresa, além de prestar efetivamente o serviço, no caso do exemplo que eu estou pegando. Casos de rescisão. O contrato tem que estabelecer isso. Por que eu inseri casos de rescisão aqui? Eu vou dar só um exemplo. Vocês são autoridades no que se refere a acompanhamento e fiscalização de contratos. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem diz isso é a lei. Tanto é que o descumprimento das recomendações de vocês
referente à fiscalização e o acompanhamento do contrato é uma causa de rescisão contratual, ok? Vocês são importantes nesse processo. A obrigação do contratado de manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Quando ele participou da licitação, foi exigido documentos para comprovar a saúde da empresa, a saúde financeira, a qualificação dela. Durante toda a relação contratual, isso tem que ser mantido. Cobrem da empresa. Se não você, fiscal do contrato, alguém tem que fazer, ok? Via de regra, isso recai ao fiscal do contrato. Mais uma atribuição. Calma que nós abordaremos as atribuições de vocês quando estivermos tratando do tema acompanhamento e fiscalização. Alterações do contrato. Os contratos eles podem ser alterados, eles não são rígidos. Nós temos duas formas de alteração. O unilateral, depende do interesse da administração pública, e bilateral. As alterações unilaterais são aquelas que a administração pública quer, baseada na supremacia do interesse público ao privado. Alguns exemplos que nós temos para alterações baseada na supremacia do interesse público ao privado. As alterações unilaterais, elas podem ser de ordem qualitativa e quantitativa. Pela jurisprudência do TCU, ambas devem seguir os percentuais estabelecidos na lei. Qualitativa, exemplo, a administração pública quer adequar o projeto básico. É permitido a ela. Exemplo de quantitativo, ela quer aumentar o conteúdo ou reduzir o conteúdo, a quantidade que ela adquiriu, que ela licitou, que ela contratou. As alterações quantitativas, elas obedecem percentuais. 25% no caso de compras, serviços e obras, para mais ou para menos, e especialmente no caso de reformas, de prédios e equipamentos, pode chegar até 50% no caso dos acréscimos. As supressões que sejam superiores a esse valor não são unilaterais, elas entram nas alterações bilaterais. Bilaterais são aquelas que devem ser feitas em comum acordo entre as partes. A administração pública ela não impõe. Alguns exemplos: a substituição da garantia, o regime de execução, o modo de fornecimento deixou de ser integral, passou a ser parcelado, a forma de pagamento e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Ok? São as duas formas de alteração do contrato. Registro das alterações. Essas alterações elas devem ser registradas. Toda modificação do contrato tem que ser registrada. Nós temos alterações que afetam as bases da execução do contrato. E nós temos alterações que não afetam a execução do contrato. Elas não são muito relevantes. As que afetam as bases do contrato, elas devem ser registradas por meio de termo aditivo ou aditamento. A exemplo de acréscimos, supressões do objeto, prorrogações, repactuações, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, são casos que necessitam de um termo aditivo. O termo aditivo ele tem formalidade, deve ser feito pelo secretário, pelo ordenador de despesa, deve ser examinado e aprovado pela assessoria jurídica e deve ser publicado, da mesma forma que ocorre como o contrato. No caso da apostila ou do apostilamento, não, ele é mais simples. E essa característica, essa simplicidade dele, faz com que ele não passe pelo mesmo formalismo do termo aditivo. Não precisa ser publicado, não precisa ir pela assessoria jurídica, que dá celeridade ao processo. É tão simples que, se seu órgão tiver processo físico, pode ser feito no verso da folha dos processos, sem nenhum problema. Apostilamento para casos que não alteram a base da relação contratual, ok? Pode ser aplicado nas seguintes hipóteses: variação do valor contratual decorrente de reajuste previsto no contrato, atualização pelos índices, gente, as compensações ou penalizações financeiras, empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do valor, alteração de fonte, gente, é um exemplo de que pode ser por termo aditivo. O exemplo que pode ser feito por apostilamento, corrigindo.
O apostilamento, ele é opcional. O administrador público faz se ele quiser. Se ele quiser registrar tudo isso por termo aditivo, sem nenhum problema. Vai ser mais moroso e mais formal, mas está ao crivo dele. Esses eram os conteúdos, os temas que nós propomos para essa aula, contratos administrativos. Postem as dúvidas que vocês tiverem lá no fórum de discussão da aula 2. Não deixem de contribuir, ok? Até o nosso próximo encontro.